Shalom Adonai. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. A minha, a tua, a nossa história é verdadeiramente de milagres. Amém? Só porque estamos aqui, só por estarmos aqui no dia de hoje, a nossa história é verdadeiramente de milagres. Amém? Que dia estamos do jejum? 15º dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abre comigo Marcos 7. Marcos 7. Mídia, se possível, a versão NTLH. Marcos 7, vamos ler a partir dos versos 31 em diante. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao longo da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. Em outras versões, surdo e mudo. E pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão. E pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isto quer dizer abre-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Palavra do Senhor. Vamos pedir ao nosso pastor para orar pela palavra. Senhor, nos render a tua palavra, fale conosco pela instrumentalidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode tomar o seu assento, aplaudido ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Estar aqui é sempre um grande desafio, amém? Eu quero render graças ao Senhor e ao nosso Pai pela oportunidade, porque é um grande e enorme privilégio estar entre os irmãos compartilhando a bendita, infalível, poderosa palavra do Senhor, amém? Prometo ser breve e ir exatamente no ponto, naquilo que o Senhor confiou-nos para esta noite, amém? Amém. Mídia, pode ir no verso 32. Aleluia. Amém. Como acabamos de ler, a Bíblia vai então relatar que Jesus, em algumas versões, ao invés de ser Galileia, foi para a cidade de Decápolis, onde então a multidão trouxe um surdo. E em algumas versões aparece surdo e mudo, em outras versões aparece gago, em outras aparece com dificuldade de falar. E gostaria bem rápido de partilhar com os irmãos algumas pequenas definições sobre surdez.
Surdez é um nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir, perda auditiva, capacidade parcial ou total de ouvir sons. E essa surdez pode ser cognitiva, onde o bebê nasce já com esta deficiência. Ou a surdez pode ser adquirida, sendo que o bebê nasce em perfeitas condições, consegue ouvir, mas vai apresentando ao longo da vida perda da sua capacidade auditiva. E esta mesma surdez cognitiva e adquirida, em particular adquirida, tem alguns fatores. E ela pode ser adquirida por doenças sexualmente transmissíveis entre a mãe e o bebê. Ela pode ser adquirida pelo sarampo, meningite, por algum trauma em que a criança ou o indivíduo passa ao longo da vida. E algumas vezes até por alguns medicamentos. Parece que a irmã Dinamite está só a falar, mas gostaria que retessem. Surdez, impossibilidade, incapacidade parcial ou total. Existem duas. A cognitiva ou a congênita, que é a partir do momento que o bebê nasce, ele já nasce com esta dificuldade, com esta impossibilidade. E a adquirida, ele pode perder ao longo da vida por inúmeros fatores que eu acabei de citar, amém? E então a Bíblia vai relatar que havia um mudo e um surdo, ou um gago, ou alguém mudo e com dificuldade de falar. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas trouxeram um homem que era mudo e quase não podia falar. Mas a Bíblia não relata se era uma surdez congênita que ele nasceu ou se era uma adquirida ao longo da vida. Mas algumas pessoas levaram um homem a Jesus. E essas pessoas levaram-no até Jesus devido à deficiência que ele tinha, devido à deficiência que ele apresentava. E assim acontece com cada um de nós. Inúmeros problemas, inúmeras situações nos levam, nos arrastam até Jesus. Ele não conseguiu ouvir e por causa dessa deficiência ele precisou que pessoas pudessem o levar. Ele não sabia e não saberia quem Jesus é, porque como lemos, a surdez é a impossibilidade de ouvir sons. É a impossibilidade. Se ele não consegue ouvir, Jesus fez milagres, Jesus curou, ele não consegue se achegar até Jesus. Então ele vai precisar que as pessoas lhe levem até Jesus. E essa deficiência na audição vai afetar a fala dele. Porque se ele não ouve, ele não consegue ouvir quem é Jesus, a história de Jesus, onde Jesus passou, ele também não consegue chegar até Jesus e dizer: eu sou mudo e surdo e preciso de ti. Logo, por ele não conseguir ouvir, a fala dele é comprometida. Ou seja, por ele não conseguir ouvir, ele não consegue verbalizar, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue se expressar, ele não consegue falar com Jesus: Jesus me cura. Ele não consegue. Sendo que a audição até aquele momento estava encerrada. Ele não consegue. Como é que ele vai expressar se muito não? Tudo que nós falamos é muito por tudo que nós ouvimos, até as crianças. A minha filha nesse momento está que nem uma papagaio. Repete tudo
que os adultos dizem. E é importante que os adultos tenham atenção no que dizem, porque tudo ela vai repetir. Imagina alguém, uma criança, que já nasce com essa perda. Não consegue ouvir sons, não consegue perceber. E era exatamente o que aconteceu, o que acontecia com este homem. E conosco muitas vezes não é diferente. Nós muitas vezes não conseguimos verbalizar, expressar, declarar, porque nós não ouvimos. Se ouvimos, ouvimos mal. Ou até a pergunta retórica é: o que é que nós ouvimos? Eu vou repetir. Muitas vezes nós estamos na condição desse surdo e mudo, em que um problema chegou, bateu à nossa porta, um desafio. Nós não vamos conseguir falar, verbalizar, declarar, porque ou não ouvimos, ou ouvimos mal, ou a pergunta retórica é: o que é que nós ouvimos? O que é que nós ouvimos? O que é que você ouve? A deficiência na audição deste homem afetou a fala dele. E são duas áreas que eu vejo muito o inimigo a combater a igreja. Cada um de nós é no que ouvimos e, por consequência disso, no que falamos. Pessoas há que a vida toda cresceram já com você não é ninguém, você não é nada. Eles cresceram já desde a base. Você não é nada, você não é ninguém, você vai ser igual como o teu pai. Você é assim mesmo como o teu pai. Você mesmo já não tem jeito como o teu pai. Então há pessoas que já foram ouvindo isso desde a infância. E como eles já ouviram isso, já está no interior, o que eles vão verbalizando é, por exemplo, deixa cá ver, se o telefone caiu, o visor partir, eu sou mesmo azarada. Quer dizer, ele ou ela só vai verbalizar aquilo que andou a ouvir. Podemos ir um bocadinho mais fundo. Até mesmo alguns de nós, no trabalho de jejum e oração, depois do jejum ou no período, estamos a ouvir Ana Joyce. Estamos a ouvir, qual é a música que está batendo nesse momento? Eu por acaso também não sei, mas a música que está batendo nesse momento, alguns irmãos mesmo no período de jejum e oração estão mesmo a ouvir. A novela que passa a publicidade, depois... Marlene, tem repetição, é isso? Da novela? Tem. Então, como está na hora do culto, não dá para ver a novela, vamos ver amanhã de manhã. Então, o que que nós ouvimos, o que que nós temos ouvido e como isso tem interferido na nossa fala, naquilo que nós falamos, naquilo que nós expressamos, naquilo que nós vamos verbalizar. Às vezes, por causa do meio em que você está, ouviste muito, tu és fracassada, e então agora você está mesmo como você agora está a verbalizar. E as coisas mesmo não estão a dar certo, eu sou mesmo fracassada. E até às vezes na brincadeira, Yahweh, poxa, as coisas estão difíceis já, eu estou mesmo mal. Estamos a entender? Nós verbalizamos muito pelo que nós ouvimos. Só assim, a título de exemplo, alguma chamada chegou, uma notícia que tu não esperavas. Aquilo destrói já todo o teu dia. Se foi então de manhã, quer dizer, o dia todo até a noite. Por quê? Por causa do que ouvimos. E a minha pergunta nesta noite: o que é que você ouve?
O que você ouve afeta o que você fala. O que você ouve afeta o que você fala. Se você ouvir sobre fé, acredita que a tua fala vai ser uma fala cheia de fé. Se você ouvir sobre cura, a tua fala vai ser sobre Jesus que cura. Se você ouvir sobre libertação, você vai falar no Jesus que liberta, no Jesus que transforma. E há um ditado, há uma frase muito conhecida: quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, amém? E parece que ler um livro, e em particular a Bíblia, meditando, nós estamos a ler com os olhos, mas parece que é os nossos ouvidos que estão a ouvir uma voz diferente, um comando diferente. E principalmente pessoas que não têm este contato diário com as Sagradas Escrituras, com pregações, com ministrações, o que é que você vai se encher, o que é que você vai ouvir para você poder depois declarar, verbalizar? Se tu não estás familiarizada com isso, o que é que você vai expressar? O que você ouve afeta o que você fala. E a Bíblia vai dizer que as pessoas levaram ele para Jesus. Mídia, pode ir comigo no versos 33. Levaram ele para Jesus. Mas agora aqui no versos 33, Jesus tirou do meio da multidão. As pessoas levaram ele para Jesus, até Jesus, mas agora é o mesmo Jesus que está a tirá-lo do meio das pessoas. Isso acontece conosco. Até o problema nos levou até Jesus. Até a situação nos levou até Jesus. Mas Jesus nos tira do problema, nos tira da situação, porque Ele quer ter só um tempo conosco. Porque Ele precisa nos levar para fora do problema, fora da situação, porque Ele quer tratar coisas em nós. Ele quer nos levar a experimentar o que nunca experimentamos. Mas para Ele nos levar a experimentar o que nunca experimentamos, Ele precisa nos separar da multidão, das pessoas, das amigas, das primas, das comadres, porque Ele precisa de tratar conosco, a sós. Ele precisa, ainda que a tua amiga que te trouxe aqui, ou teu amigo ou a tua prima, ela até te trouxe aqui, mas o daqui para frente é você e Deus. Muitos vieram porque alguém convidou, não tem problema. Mas o daqui em diante é você e Deus, porque o Senhor precisa de tratar de ti de algumas coisas, e Ele não pode fazer isso no meio da multidão, não pode fazer isso no meio das pessoas. Ele precisa te separar, precisa te levar sós com Ele e começar a tratar da tua estrutura, que só você e Ele sabem. Começar os seus sentimentos, começar a tratar dos teus complexos de inferioridade, começar a silenciar as vozes que falam na tua alma, as vozes que falam no teu ouvido. Ele precisa te separar. Há coisas que Ele não vai fazer no meio da multidão, há coisas que Ele vai precisar te separar, para Ele te levar nas profundezas, para você experimentar a profundidade com Ele. Há coisas que Ele vai ter que te separar para experimentar o que nunca experimentamos antes. Jesus precisa nos separar. E essa forma de Jesus usar às vezes dói, porque nós queremos estar como quem nos trouxe, nós queremos continuar com esta pessoa. Mas o Senhor tem a sua forma de agir, amém? E a Bíblia vai dizer que Jesus lhe tirou da multidão
e pôs os dedos nos ouvidos dele. Pôs os dedos nos ouvidos e a saliva na língua. Jesus podia impor as mãos como a multidão pediu, mas Jesus precisava de tratar na raiz da situação, do problema. E Jesus foi diretamente no ouvido. Jesus foi diretamente no ouvido onde havia surdez e foi diretamente na língua que não podia falar ou falava com dificuldade. Quer dizer, Jesus foi até a raiz, já que a raiz do problema são os ouvidos. Ele não consegue ouvir, é a língua, ele não consegue verbalizar, expressar. Então eu vou tocar na raiz do problema para que o problema se estanque para sempre. E eu assim imagino Jesus a olhar para o homem, os ouvidos dele para a boca dele. Eu vou assim imaginando Jesus quando toca no ouvido, depois vai a sua saliva colocar na língua do homem. E a Bíblia vai dizer, pode ir para o 33, mídia, por favor. Por favor. 33 pegou nos ouvidos, onde estava o problema, e meteu a saliva na boca. Eu acho que aí houve como se fosse um filme ou uma novela, um suspense, né? Porque depois Jesus olhou para o céu. Há um período entre o 33 e o 34. E parecia que Jesus, a olhar para o homem, e eu quero mesmo exemplificar isso. Madalena, vem só, por favor. Jesus, no 33, meteu a mão. No 33, meteu a saliva na língua. O homem não podia ouvir Jesus por causa da deficiência. Na minha mente, Jesus estava a puxar o zoom da surdez. No 33, Jesus estava a puxar o zoom da surdez. Se era congênita ou a parcial, Jesus estava a puxar o zoom, que é a raiz do problema. E no 34, ele olha para os céus e dá um suspiro. Vamos imaginar que a irmã Madalena, o nome dela é casamento. Nós estamos a olhar para o casamento, mas enquanto nós olhamos, estamos a puxar o zoom. Casamento, bisavô dela não casou. Estamos aí na raiz do problema. A avó dela não casou, tia dela não casou, mãe dela não casou, as tias não casaram. Estamos a olhar, Jesus estava a olhar para o homem. E ele deu um suspiro. Mas ele não olhava só para o homem, ele pegou na raiz, que era a surdez, no ouvido, que não ouvia. E do 33 para o 34 há um período. Imagina Jesus a trazer aquilo, né, na minha cabeça. Irmã Madalena, o nome dela é casamento, estamos a trazer. Estamos a puxar um zoom. A trisavó não casou. A tetaravó não casou.
As primas não casaram. Quer dizer, nós estamos aí aonde? Na raiz da dificuldade para casar. O que gerou essa dificuldade para casar? A raiz começou lá. Eu vejo um Jesus a tocar na raiz do problema daquele homem. E Jesus suspira, como a Bíblia descreve, e disse: Efatá. E disse Efatá. Obrigada, Madalena. E Jesus disse Efatá. O homem não podia ouvir, mas o mundo espiritual podia ouvir, e como teve ouvido para ouvir o comando de Jesus. A raiz, a surdez que tem nome, ela tinha o ouvido para ouvir o comando, a ordem de Jesus. O homem em si não tinha, porque ele era surdo. Mas o mundo espiritual tinha ouvido. A surdez, que é a causa, que é a raiz, tinha ouvido para ouvir a voz de Jesus. E por isso, quando Jesus disse Efatá, nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu. Mas enquanto eu investigava e pesquisava, mais um bocadinho só, Efatá abre-se. Abrir completamente. Abrir por completo. Mais do que ser físico a cura, mais do que ser físico o Efatá, o abrir por completo, o abrir completamente, mais do que físico é espiritual. Porque o surdo mudo não podia ouvir, mas a surdez ouviu o comando de Jesus e automaticamente a surdez foi anulada. Quer dizer, se aquele que estava a carregar a surdez não ouvia, mas a surdez em si, a causa em si, a raiz em si, a incapacidade de ouvir sons, tem a poder para ouvir o comando de Jesus. E foi assim que aconteceu. E algo que o Senhor ministrou em meu coração é que a surdez só deixou de ser surdez depois de Jesus chegar e declarar. A surdez até então era surdez, era a incapacidade total de ouvir. E ela podia ser congênita, que ele se calhar já nasceu, ou que ele perdeu durante a vida. Mas imagina que ele já nasceu com aquela surdez. Imagina que ele já nasceu com aquela surdez. E a Bíblia não vai relatar quantos anos esse homem tinha. A Bíblia não vai dizer quantos anos o homem tinha. Mas podemos supor, imagina que sejam 30 anos. 25 anos vivendo mudo e surdo. Mas quando Jesus chegou, a surdez deixou de ser surdez. Porque a surdez só era surdez até Jesus chegar. Na casa de Jairo, a morte só era morte até Jesus chegar. Na casa de Lázaro, só era morte e óbito até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, o milagre está garantido. Se Jesus entrar no óbito, a realidade daquela casa é alterada. Se Jesus encontrar surdez, automaticamente a surdez é anulada. Se Jesus estiver conosco no deserto, apesar de ter pães e peixes em pequena quantidade, o milagre está garantido. Porque se Jesus estiver, o milagre automaticamente está garantido. A surdez só deixou de ser surdez depois que Jesus chega e declara. Alguns problemas na tua vida
só estão a prevalecer até hoje porque você ainda não chegou, ainda não começou a declarar. Algumas situações, alguns problemas, alguns desafios na minha e na tua vida só estão até hoje, até agora, porque você ainda não chegou e você ainda não começou a decretar e a declarar. Jesus, quando chegou lá, sendo ele uma autoridade, a surdez teve a obrigação de se submeter à autoridade de Jesus. E nesta noite eu vim te dizer que você é a autoridade que Jesus estabeleceu na tua casa, você é a autoridade que Jesus estabeleceu na tua geração, você é a autoridade que Jesus estabeleceu naquele bairro, você é a autoridade. Jesus é a autoridade. Jesus é a autoridade. E a surdez deixou de ser surdez até Jesus chegar. E este problema só continua porque você ainda não chegou e ainda não começou a declarar sobre este problema. Aleluia. Porque é impossível falar de Efatá. E aqui eu comecei a compreender melhor sobre as nossas terças Efatás, que elas realmente, elas são viradas. Não tem como falar de Efatá sem falar de cura, de libertação, de falar de oração. Não tem como. Porque falando de Efatá, nós estamos a falar de cura e de libertação. Porque a surdez só mudou o quadro dela quando Jesus chega. Até então, imagina, se são 30 anos que ele vivia, se são 35 ou 40 anos, era surdo, era mudo. Esse problema que está contigo, me dizem da pobreza de quantos tempos? Quanto tempo existe essa pobreza na tua família? Me dizem há quanto tempo existe esta falta de emprego, desemprego bem aficado nos homens, só nos homens da tua família? Há quanto tempo existe o espírito de prostituição nas mulheres da tua família? Há quanto tempo existe o espírito de alcoolismo nos homens e nas mulheres da tua família? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Imagina que foram 30 a 35 anos, 40 que esse moço padecia com a surdez. Até Jesus chegar. Não, até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, o milagre está garantido. Quando Jesus chega, os problemas, as situações que já vão há anos, há séculos, vêm de geração após geração, que começou com a tia, foi na prima, foi nas sobrinhas, foram nos sobrinhos. Quando Jesus chega, automaticamente tem que se submeter à autoridade de Jesus. E você é a autoridade que Jesus estabeleceu. Na tua geração, você é autoridade. Você é autoridade. Todo nível de desbloqueio em qualquer área começa a partir da linguagem. Todo nível de desbloqueio começa a partir da linguagem, daquilo que nós falamos e expressamos, exprimimos. Todo nível de desbloqueio começa a partir de onde? Da linguagem. E um testemunho assim bem rápido. Já estou a terminar, um testemunho assim bem rápido. Em novembro, outubro, um dia antes de começarmos as transações, sim, a minha filha teve alguns quadros de gripe, resfriados. Muitas vezes, e que esses quadros, esses resfriados,
agravaram-se, se assim posso dizer. Foi diagnosticada com pneumonia. Outubro de 2024, pneumonia. Fomos à clínica, fizemos as consultas, fizemos o raio-x, pneumonia e medicação. E alguns fármacos, né? Alguns são mais caros do que outros, dependendo do diagnóstico, enfim. Os farmacêuticos mesmo colocam, mas amém. E então o quadro de pneumonia. Uma criança de 1 ano. E a respiração estava assim meio que afogante. Aquela dificuldade a respirar. Fizemos nebulização. Tivemos que fazer a medicação. Por acaso, enviei a medicação, acho que para uma pessoa. Tem essa medicação. Não tinha. Era muito caro ou não tinha. Das duas, uma. Era um período que nós também não tínhamos finanças na altura para comprar a medicação para minha filha fazer. Estava muito alto. Era um período. Então, criança com pneumonia e não há medicação para fazer. Graças a Deus, sempre que me dá um repouso médico, por algum motivo, terem 2 dias de repouso, 1, 3, uma semana, enfim, estou sempre a jejuar. Aproveito todas as brechas para estar em oração a jejuar. Então está fixe. O esposo disse, fica calma, nós também não vamos pedir dinheiro emprestado. Fica calma. Eu acho que aquilo foi uma semana, 4 dias que me deram. Como de hábito, já estava a jejuar. E jejuamos e oramos. Porque nós temos aprendido aqui e temos que colocar em prática. E nós orávamos. Em todo o tempo, em todo o período, jejuando e orando. Eu sou mãe dela, eu é que lhe nasci e eu estou a falar com essa doença. Pneumonia, ouve a minha voz. Respiração que está acelerada, ouve a minha voz. E nós fomos orando, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia. Até hoje, a pneumonia passou, não há nenhum diagnóstico. Até hoje, a pneumonia ouviu as declarações. Até hoje, a pneumonia ouviu a oração, ouviu as declarações, porque as circunstâncias têm poder, têm ouvido para ouvir as nossas declarações. Ainda que o surdo não ouviu quando Jesus estava a declarar Efatá, a raiz da surdez ouviu o comando de Jesus. Assim como a pneumonia e todos os outros diagnósticos têm ouvido para ouvir a nossa voz. Câncer tem ouvido para ouvir a nossa voz. Pneumonia tem ouvido, malária, cólera tem ouvido para ouvir a nossa voz. Não importa se há surdo lá fora, mas na minha casa, no nome de Jesus, o surdo da cólera não vai chegar. Aleluia. As situações têm ouvido. E a surdez só deixou de ser surdez até Jesus chegar. Porque Jesus exerceu a autoridade. E eu vim te dizer, você é a autoridade que Jesus estabeleceu na tua casa, no teu bairro, na tua geração. Eu não sei qual é o problema, mas Jesus te estabeleceu lá. É para você dizer, problema, ouve
filho diz, bate a porta, quero nascer. Nenhum. Os pais é que vão fazer os filhos. Então, as circunstâncias têm ouvido para ouvir a tua voz. Basta você se levantar e começar a orar. Essa situação prevalece na vossa geração. Porque você até agora não entendeu que a prostituição tem poder para te ouvir. Tem ouvido para te ouvir. Você não entendeu que a miséria e a pobreza tem ouvido para ouvir a tua voz. Eu não sei se o Adilson está lá em cima, mas enquanto eu preparava, o Senhor me trouxe 3 pessoas em meu coração: a Adilson, a Ivone e a Bruna. Não sei se eles estão aqui ou não. Amém. Porque há situações que vão de ano em ano. Me imagina, 2020 na pandemia acabou. 2021 acabou. O mesmo alvo de oração. 2022 terminou, 23. 2024 acabou. 2025 o mesmo alvo. Chega! 2025 eu não aceito viver repetição. Eu vou até a raiz e eu vou declarar Efatá, que se abra por completo, que se abra na totalidade, que se abra completamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vou até a raiz. Não, até a raiz. Eu não sei qual é a raiz da situação que te trouxe nesse jejum. Não sei, mas você sabe. Só que o problema é que você está a olhar para ti, ao invés de olhar para Jesus. Sabe por que você está a olhar para ti? Porque você perde mais tempo a meditar quem é você do que perder tempo a meditar quem Ele é. Então o teu interior está cheio de quem você é, não está cheio de quem Ele é. O que você vai verbalizar o que você é, ao invés de verbalizar o que Ele é. Mas se você a partir desta noite começar a se encher da palavra de Deus, começar a se encher da presença de Deus, aquilo que você estiver a ouvir, e você começar a verbalizar o comando, o novo rumo para a tua geração. Porque entenda que você que está aqui, não os que não vieram, você que está aqui, se você falhar, uma geração toda que falhou. E como eu tenho dito para Deus, eu não quero chegar até lá, porque nós vamos chegar até lá, vamos ter com Ele. Eu não quero chegar até lá e dizer, não consegui. Eu quero chegar e dizer, foi difícil. Eu queria desistir, eu não queria mais. Mas como não era por causa de mim, é por causa dos que vêm depois de mim. Eu continuei, eu quero chegar para Jesus e dizer, Jesus, o propósito que me confiaste, a missão, eu consegui cumprir. Foi doloroso, eu queria desistir. Pensei inúmeras vezes em abandonar, largar o tapete. Mas por causa de ti, não de mim, por causa da geração que vem depois de mim, eu tive que me manter. Então você que está aqui, a surdez só era surdez até Jesus chegar. Esse problema só era problema até você começar a declarar. Até você começar a declarar para essa situação. E não tem problema se você for o primeiro. E uma das perspectivas que o Senhor me levou é esta. Não importa se você é o primeiro, foi o primeiro ou está a ser o primeiro a romper protocolos, paradigmas, situações na tua linhagem, na tua família, na tua geração, não tem problema. Mas Efatá é uma palavra que vai muito além, porque Jesus teve que exercer autoridade. E bem, no tema que me deram está assim escrito: não é para abrir-se por si, é para ser aberto por uma palavra, por uma ordem e por uma autoridade. Ser o primeiro, e eu não sei por que o Senhor me levou nessa perspectiva. Ser o primeiro a estudar, a chegar no ensino médio, ser o primeiro a fazer a faculdade, não é coisa fácil.
Porque você estará a romper. Você estará a romper. Ser o primeiro que na licenciatura conseguiu fazer especialização, pós-graduação, não é coisa fácil. Ser o primeiro que conseguiu casar, romper esse paradigma, não é coisa fácil. Vai exercer de cada um de nós, vai exigir, força. Vai exigir de nós força. Porque Fatá é isso. É completo. Mas a libertação é cura. E se você é o primeiro que está a abrir o caminho da cura, está a abrir o caminho da libertação na tua casa, na tua família, na tua geração, você vai precisar de exercer força, de exercer autoridade. Você vai precisar de ter coragem, de ter ousadia, porque você estará a exercer força, você estará a exercer autoridade para que a cura divina, a libertação seja uma evidência total na tua geração e na tua família. Isso vai exigir força, vai exigir força, vai exigir coragem, vai exigir, Senhor, está a doer, mas tenho que continuar. Vai exigir o Efatá, vai exigir isso. Vai exigir que você não desista. Vai exigir que você tenha ousadia. Não por causa de você, mas porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Não olhando na tua capacidade nem na tua força, mas olhando na força daquele que te chamou. Eu não sei aqui quem é o primeiro em alguma área da sua família que vem de gerações. Eu não sei. Não sei por que o Senhor me levou nessa perspectiva. Não sei quem foi o primeiro, quem é o primeiro. Já estou a terminar, pode se colocar em pé. Ou se estás a entender já que o Senhor está a te levar para isso. Estás a compreender já que o Senhor está a te levar para aí. Você não é o primeiro, nem é a primeira, mas você está a entender já. O Senhor está a te levar para aí. Mas eu quero te dizer que não importa o que a realidade te apresenta. Não importa quantos anos essa situação recorria na tua geração, na tua casa e na tua família. Mas você é uma autoridade que Jesus te levantou. E você vai começar a decretar e a declarar aquilo que precisa ser aberto na tua casa e na tua família. Você vai começar a decretar e a declarar. Não importa o que a realidade apresenta. Porque nós não vivemos pelo que as vistas nos apresentam. Nós não vivemos pelo que a realidade nos apresenta. Nós vivemos pelo quem Jesus é, naquele que nos chamou. Nós vivemos por causa dele. A nossa fé está firmada nele. Não importa quem é o bruxo feiticeiro da família. Não importa se essa situação está há quantos anos. Mas nesta noite nós vamos decretar Efatá. Nós vamos declarar Efatá. E assim como aconteceu lá no Marcos 35, e no mesmo instante, no mesmo momento, mídia pode ir para o 35. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Alguém que era galgo, era mudo ou surdo, tem a dificuldade para falar. Naquele momento do Efatá, ele começou a ouvir. Os ouvidos do homem se abriram. A língua, ele começou a falar sem dificuldade. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação que precisa se abrir nesta noite, na tua casa e na tua família. Mas começa a decretar Efatá, no nome de Jesus. Checa labra calabagado, checa lamanai. Lebrosa calabagade, cheque lebre caiabagada.
Lebrosa calabagade. Decreta e declare efatá. Decreta e declare efatá. Decreta e declare efatá. No nome de Jesus. É você que está a orar no nome de Jesus. Shakatalabagadeia. Lekalabose que lebreca lamana. Sharabacato lebreca lamanaia. Lekalabrose que lemeneia. Diante daquilo que é impossível, libera o comando. Diante daquilo que é impossível na tua casa, na tua família, libera o comando. Essa situação tem ouvidos para ouvir a tua voz. Esse problema tem ouvido para ouvir a tua voz. A prostituição chega. A prostituição chega. Chega das mulheres não casarem e irem assim na casa dos maridos. Chega que na hora de lhes fazerem a apresentação, lhes engravidam e é tudo anulado. Chega, chega essa situação. Chega esse problema. Chega nesta noite do dia 20 de janeiro. Nesta noite do dia 20 de janeiro, nós viemos colocar um ponto final a todas as situações, todos os problemas que duram anos após anos, em nome de Jesus. Jesus, na noite deste dia, toda voz contrária que me chama o meu nome para o fracasso, chama o meu nome para a pobreza, chama o meu nome para a miséria, chama o meu nome para o solteirismo, hoje em nome de Jesus, eu estou a silenciar toda a voz. Estou a silenciar toda a voz. É você que está a orar no nome de Jesus. Toda voz que me puxa, toda invocação que é feita no meu nome, toda voz chama o meu nome para a pobreza, para a miséria, para a prostituição, para o alcoolismo. Eu estou a silenciar a
Se teve começo esse problema, hoje eu declaro o fim com que completa o começo, o fim que completa o começo. Assim como entrou este problema, esta situação, porque alguém decretou e declarou, hoje dia 20 de janeiro de 2025, nós estamos a declarar o fim. É você que está a declarar. Shakalabrakalabagadaia. Lekato shakalamana. Labrakatole kalamanaia. Shikelekayabagada. Lekalabagada. Shekelekalabagada. Lekayabrokoteia. Likalabagadaia. Sharabakalabagada. Lekalabagada. Shekalabagada. Mídia, já estamos a terminar. Mídia, pode ir comigo em Mateus 16, versão NTLH. Mateus 16, 19. Lekatolebrekalamanaya. Chega de brincadeira. Não é essa brincadeira que andava de ano em ano. Chega. Chega. Lakatoya bagadaia. Chega lá bagadai. Nós vamos ficar como Esther estava. Se for para perecer, que eu pereço. Mas essa situação chegou ao fim no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. É você que vai proibir o que tem que ser proibido na tua casa. É você que vai proibir, porque está escrito: o que você proibir na terra, o que você proibir na tua geração, o que você proibir na vida dos teus filhos, que nenhum feiticeiro, nenhuma tia, nenhuma avó tem legalidade na vida deles. O que você proibir na terra é proibido no céu. O que você permitir, o que você permitir, o novo tempo e a nova estação será permitido no céu. O que você permitir, as chaves estão nas tuas mãos. O Efadá está nas tuas mãos. O comando está nas tuas mãos. Libera isso no nome de Jesus. É você que está a orar. É você que está a dizer: eu proíbo 2025. Meus filhos não vão ficar doentes. Eu estou a proibir doença. Estou a proibir a morte prematura. Eu estou a proibir desgraça. Estou a proibir caixão de entrar na minha casa. Estou a proibir